Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, encerrando esse devocional, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu está lá no livro de Jó, capítulo 35, versículo 6. Hoje o Senhor nos permitiu aprofundar um pouco mais. Hoje o tema vai ser bem profundo, vai mexer com o nosso coração e trazer para nós uma palavra de alerta e ao mesmo tempo de encorajamento diante daquilo que Deus é, diante de quem é Deus, diante da soberania de Deus e o lugar onde Deus está. Muito importante para nós entendermos a nossa relação com Deus nesse aspecto que vai ser apresentado aqui hoje. E enquanto você abre a sua Bíblia em Jó 35, verso 6, eu também quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixe aí o seu comentário, curta o vídeo, compartilhe, venha caminhar conosco aqui diariamente nos nossos devocionais e desde já eu te agradeço, porque essas ações, ainda que sejam tão pequenas e tão simples para você, para nós aqui no canal, é muito, mas muito importante mesmo, e fica mais uma vez o meu agradecimento. Então, vamos ao texto, assim está escrito, Jó 35, 6. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso pode trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele, ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Veja bem, essa palavra coloca a gente no nosso devido lugar. De nós entendermos que Deus continua sendo Deus, sejamos nós pecadores ou justos. Sejamos nós aqueles que vivem na impiedade ou aqueles que buscam praticar a justiça. Se nós praticamos o mal, que prejuízo nós podemos dar a Deus? O que Deus pode perder com a nossa impiedade, com a nossa maldade, com o nosso pecado, se não apenas nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor? Deus, ele não vai ser ofendido necessariamente por causa do seu pecado. Não se trata de Deus ser ofendido, se trata de Deus entristecer. Deus se entristece porque ele olha e vê quanto que o meu filho está perdendo com o pecado, quantas perdas ele está tendo, assim como um pai se entristece. Mas Deus, ele está no lugar onde ele é que se permite ser tocado. Nós não temos acesso a Deus por nós mesmos, é ele que vem ao nosso encontro. Então, por mais que você pense que a sua justiça possa mudar o coração de Deus, não muda. Por mais que você pense que a sua impiedade pode mudar o coração de Deus, não muda. Deus, ele é imutável. Todos os seus atributos já estão estabelecidos e eles se manifestam na plenitude. Ou seja, Deus, ele não vai amar você mais e nem vai amar você menos, se você pecou ou se você foi justo. Isso faz parte dos resultados que você vai granjear para a sua própria vida. Os resultados que você alcança na sua jornada, seja com você mesmo, ou seja com as pessoas que estão ao seu redor. O texto é muito profundo, nos leva a refletir exatamente esse lugar, porque Deus é que se encarrega de nos resgatar da impiedade e nos encaminhar para o lugar da justiça. E o benefício é quem? É nosso. É de quem, melhor dizer, né? O benefício é nosso. Se Deus nos tira do caminho do pecado, da perdição, e nos leva para um lugar de justificação e santidade, o benefício é nosso. Se nós insistimos em praticar o mal e vivermos na iniquidade, o prejuízo é nosso. Deus, ele nos dá razão, no sentido de ter a razão, de ter entendimento, de termos discernimento, de termos capacidade de escolher, exatamente para que nós possamos olhar para Cristo
e entender que há um lugar melhor, um lugar extremamente excelente para nós. Esse texto é uma fala de um dos amigos de Jó. Quando Jó passava ali naquele grande sofrimento dele, Jó ali já penando por alguns dias, seus amigos, são 3 amigos que chegam lá para conversar com Jó. E esse texto aqui é a terceira fala de Eliú, um dos amigos de Jó. Ele, de uma certa forma, é um dos que fala mais assertivamente diante daquilo que de fato são os atributos humanos, os atributos de Deus em relação ao sofrimento humano que Jó estava passando. E essa parte, ela mexe com o nosso entendimento. Porque nós, de uma certa forma, tiramos o romantismo de pensar que nós podemos mudar o coração de Deus porque nós estamos sendo bonzinhos e justos. Não. O lucro é nosso. O benefício é nosso. Se você é bom, se você é justo, se você é honesto, se você pratica os atos e as obras de justiça que estão declarados na palavra de Deus, o benefício é seu, de quem está ao seu redor. Se você pratica o mal, as impiedades descritas no livro, aquilo que ofende a sua vida, ofende o seu semelhante, você está carregando esse prejuízo para a sua vida. E onde Deus entra nessa história? Será que Deus simplesmente deixou o homem ao seu bel prazer, fazendo aquilo que quer da sua própria vida? Não, de forma alguma. Deus, ele se moveu da sua grande e exaltada posição e voltou-se para nós e nos apresentou um caminho de redenção. Ele nos apresentou o caminho onde nós podemos nos ser transformados para uma nova maneira de viver. Entenda uma coisa, o nosso tempo aqui na Terra é muito limitado e curto, mas haverá uma eternidade onde não faz mais sentido falar sem quantidade de tempo. E nesse lugar onde a eternidade que nós um dia alcançaremos, estaremos eternamente com Deus ou eternamente condenados. O tempo que nós temos de tomar as nossas decisões é esse tempo presente. É agora, hoje, que nós podemos decidir acerca do nosso futuro, da nossa eternidade. Lembrando que Deus, ele já providenciou o recurso. Deus já providenciou o nosso escape. Se você se sente nesse lugar daquele que pensa que fazendo o mal você vai afetar a Deus, que você vai diminuir Deus, que você vai trazer algum prejuízo para Deus, eu quero te dizer, não, não vai. Se você é aquele que pensa que é muito justo, muito correto, e por causa disso você está acrescentando alguma coisa a Deus, não, não está. Deus é pleno em tudo. Nós é quem precisamos nos posicionar para o nosso próprio benefício desse tempo presente e um benefício eterno. Ou somos nós que estaremos decidindo para a nossa perdição no tempo presente e eterno. Porque nada, absolutamente nada passa desapercebido. Todas as coisas estão patentes, ou seja, abertas, claras, transparentes aos olhos de Deus, também aos olhos do mundo espiritual, dos anjos de Deus, dos demônios e toda a hoste celeste. Todas as coisas estão patentes. Não há nada que se faça em oculto que não venha a ser descoberto. Deus o sabe. Porém, sempre haverá consequências. Mas Deus já providenciou o caminho do livramento. Deus já providenciou o escape. Tome a sua decisão hoje. Pai querido, muito obrigado. Porque ainda que nós saibamos esse nosso lugar de insignificância, onde os nossos atos eles estão trazendo para nós ganhos ou perdas, para aqueles que estão ao nosso redor, ganhos ou perdas, nós sabemos que o Senhor é aquele que muda a nossa sorte. É aquele que muda o nosso destino, aquele que transforma o nosso caráter e a nossa natureza. Por isso eu coloco diante do Senhor a minha vida e a vida de cada um desses que estão comigo aqui nesse tempo de palavra e oração, para que o Senhor possa operar o querer e o efetuar do Senhor, para que cada um aqui possa saber exatamente o seu lugar diante de Ti
e que possamos nos alinhar ao teu plano, ao teu propósito, recebendo diariamente graça, bondade e misericórdia, para que possamos desfrutar no tempo presente e por toda a eternidade das tuas maravilhosas promessas, em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.